O que acontece quando o protagonista de um dos maiores animes de todos os tempos perde tudo? Gon Freaksis, o garoto que tinha uma conexão absurda com os animais, que tinha um olfato sobrenatural, que moveu montanhas com sua força de vontade, perdeu seu Nen. Ele voltou a ser normal. Um garoto comum. Para muitos, esse foi o fim trágico de Gon, o fim de sua jornada como Hunter. Mas e se eu te dissesse que eles estão errados? E se a perda do Nen não foi uma tragédia, mas sim uma oportunidade? É a exata palavra que seu pai, Jin, usou. E se, ao perder o poder artificial do Nen, Gon despertou algo muito mais antigo, muito mais poderoso, um poder que o prepara para o único lugar onde o Nen é inútil, o continente sombrio. Fique comigo porque hoje vamos provar que Gon não ficou mais fraco. Ele se tornou o personagem mais perigoso de Hunter x Hunter. Para entender o futuro de Gon, precisamos voltar ao seu passado antes mesmo dele descobrir o que era Nen. Lembre-se do primeiro episódio. Gon, uma criança, pesca o mestre do pântano, um peixe gigante que 5 adultos não conseguiam puxar. Isso não era Nen, era força bruta natural. Seu olfato era comparado ao de um cachorro, sua visão capaz de enxergar a longas distâncias, seus instintos capazes de prever tempestades. Gon nunca foi normal, ele sempre foi um super-humano da natureza. O Nen apenas canalizou esses poderes, mas a fonte sempre esteve lá. E agora, sem o Nen para servir de muleta, essa fonte está totalmente solta, pura, sem limites. E Jin sabia disso. Quando ele diz a Gon para aproveitar a oportunidade, ele não está sendo um pai ruim. Ele está dizendo, essa é uma boa oportunidade para você descobrir o que quer fazer, agora que você está assim. Mas para entender por que os poderes naturais de Gon sobreviveram, precisamos analisar o que exatamente Gon sacrificou em seu contrato contra Pitou. O voto de Gon foi um sacrifício de seu potencial futuro. Ele queimou toda a sua energia vital, toda a sua aura, todo o seu Nen para obter um poder momentâneo. Mas aqui está a chave. O contrato só afetou o que era artificial. O Nen é uma técnica, um sistema. Ele não é a essência de Gon. O contrato destruiu a ponte, mas não a fonte. Ele sacrificou seu braço, seu corpo, o seu Nen, mas ele não sacrificou sua conexão com a natureza, seus instintos, sua essência da família Freaksis. O contrato levou o que foi aprendido, mas deixou o que era inato. E isso faz toda a diferença. E por que isso é tão importante? Porque o destino de Gon está no continente sombrio. E o Nen, como o conhecemos, é totalmente inútil lá. Vamos analisar as 5 grandes calamidades. Aí, uma forma de vida gasosa. Como que você ataca um gás com Janjanken? Hellbell, uma serpente que causa loucura, nem não protege sua sanidade. Papum, uma criatura que escraviza humanos. Zobai, uma doença que te torna imortal, mas te enlouquece. E Brion, a arma botânica que te transforma em um outro Brion. O Nen é uma ferramenta para lutar contra os outros usuários de Nen. No continente sombrio, você não luta contra pessoas, você luta contra a própria natureza. Uma natureza distorcida, perigosa e mortal. Para sobreviver lá, você não precisa de um Hatsu muito forte. Você precisa de instintos mais afiados, de uma conexão mais profunda com o ambiente. Você precisa ser mais animal do que humano. E quem em toda a série demonstrou essa conexão primal com a natureza? Ele mesmo, o próprio Gon. Ao perder o Nen, ele não ficou mais fraco. Ele se tornou especializado para o ambiente mais perigoso do mundo. E essa especialização não é coincidência, está no sangue dele. É o legado da família Freaksis. Há 300 anos, um homem chamado Don Freaksis explorou o continente sombrio e escreveu o livro Jornada ao Novo Mundo. Ele é o ancestral de Gon. Pense nisso. Há 300 anos, o Nen moderno como o conhecemos não existia. Como Don sobreviveu e como ele escreveu o livro sobre o lugar mais perigoso do mundo sem as técnicas que consideramos essenciais. Ele sobreviveu com o que Gon tem agora. Instintos puros, força natural e talvez um poder diferente. Um poder que vem antes do Nen. Gon não está regredindo. Ele está seguindo o caminho de seu ancestral. O caminho original dos Freaksis.
E esse caminho o coloca em colisão de rota direta com seu melhor amigo Kirua. Kirua, agora, é a personificação do poder artificial. Sua habilidade mais forte, Godspeed, depende 100% de eletricidade e Nen. Ele é uma máquina de combate perfeita. Gon é o oposto, ele é a personificação do poder natural. Dois melhores amigos, dois caminhos completamente opostos. Togashi não faz nada à toa. Eu prevejo um reencontro ou no mundo humano ou no continente sombrio. E nesse reencontro, Kirua enfrentará um inimigo que seu Godspeed não pode tocar. E será Gon, com seus instintos e poder natural, que o salvará, provando que o caminho natural é, em última análise, superior. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando, se Nanika pode realizar qualquer desejo, por que ela não realizou a restauração do Nen do Gon? Essa é a pergunta de $1 milhão. Nanika, uma criatura do continente sombrio, relacionada à calamidade Ai, curou o corpo de Gon, mas deixou seu Nen bloqueado. Por quê? Teoria 1, o pedido de Jin. E se Jin, sabendo da oportunidade, pediu a Kirua para que fizesse um pedido específico, que cure o Gon, mas não devolva o seu Nen. Seria a cara do Jin. Teoria 2, o contrato é absoluto. O voto de Gon foi um sacrifício tão poderoso que nem mesmo o poder de uma calamidade pôde revertê-lo completamente. O Nen de Gon não está bloqueado, ele foi consumido, deixou de existir. E Nanika não pode criar algo do nada. E para onde esse poder natural está levando o Gon? Para um confronto profetizado pelo próprio Togashi. Um confronto contra o rei do submundo, Gyro. Gyro, o ex-rei da NGL, que se tornou uma formiga quimera e manteve sua consciência. Sua meta? Espalhar o mal pelo mundo. Togashi no mangá deixa claro que o caminho de Gon e Gyro vão se encontrar. E eu prevejo que esse encontro acontecerá ou no mundo humano ou no continente sombrio. E será um confronto de filosofias. O mal puro de Gyro contra a pureza natural de Gon. E nesse dia veremos o verdadeiro poder de um Hunter que transcendeu o Nen. Gon sem o Nen não é um fim, mas sim um recomeço. É a chance de descobrir um poder que vem antes do Nen. Um poder ancestral ligado à natureza, ao legado de Don Frixis. Eu chamo esse poder de instinto primal ou ressonância natural. A habilidade de se conectar com a força vital do próprio planeta. Algo que nenhuma técnica de Nen pode copiar. Lembrando, pessoal, não estou cravando que é isso, tá? Estou me baseando em muita pesquisa. E o caminho de Gon aponta para isso. Ele não está mais no caminho para ser o Hunter mais forte. Ele está no caminho para se tornar o verdadeiro Hunter. E se você gostou dessa análise, se inscreva, porque temos muitas outras teorias que vão explodir a sua mente. E eu vou ficando por aqui. Até mais.